Aí na tela, vamos ver aqui as anotações do texto bíblico. Vamos lá, qual é a primeira? Primeiro, compreendendo a palavra tentação em dois aspectos. Então o texto começa dizendo, bem-aventurado, não é isso? O varão que sofre a tentação. O varão que sofre a tentação. Você tem aqui um substantivo masculino no grego, peirasmos. Essa expressão peirasmos, aqui no texto original, ela carrega o sentido de prova, ela carrega o sentido de teste e ela carrega o sentido de tentação. Veja que no seu bojo, ela traz esses dois significados, tanto o significado de prova, não é isso? Como também de tentação. Se a gente analisar, vamos lá para o capítulo 1 de Tiago, o mesmo capítulo, verso 1 em diante, vamos lá. Verso 2 de Tiago. Verso 2 diz o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo, quando caídes em várias tentações. Sim. Sabendo que a prova da vossa fé... Então nós temos aí, meus irmãos, tende grande gozo, que é a alegria, o passardes por várias tentações, não é isso? Aí você tem várias provações, da mesma forma. Peirasmos, vamos lá. E aí você tem passardes por várias tentações. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, veja que o texto, leia de novo só para mim. Do versículo 2. E o 2. Meus irmãos, tende grande gozo, quando cairdes em várias tentações. Quando cairdes em várias, ou passardes por várias tentações. Tentações, não é isso? Isso. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Isso, né? Continuando? Sim. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, nós estamos dizendo que esse peirasmos que nós estamos lendo aí, ele está falando que a palavra tentação, ela tem vários significados, não é isso? Isso. Ou seja, a própria palavra tentação, ela carrega os dois sentidos, provações, e também carrega o sentido de tentação, não é isso? Isso o senhor colocou aqui, né? Compreender a palavra tentação em dois aspectos, interior e exterior. Isso, né? então por isso, agora sim. Então nós temos aí, compreendendo, como é que diz? Compreendendo a palavra tentação em dois aspectos. Compreendendo a palavra tentação em dois aspectos. Interior e exterior. Quando nós trazemos para o lado exterior, nós temos provas, nós temos lutas, nós temos provações que elas vêm para nós para nos provar, para nos levar a algum refinamento da nossa fé. Então, o que o Tiago está procurando mostrar para os irmãos é essa distinção entre provação e tentação. Mas no seu bojo, a palavra tentação aqui, ela carrega no grego, essa expressão peirasmos, ela carrega o sentido de provação e também de tentação. Que aqui, agora, nós estamos fazendo a distinção. E era necessário todo o cuidado para que não pudesse, os leitores não viessem a fazer essa confusão da tentação interior e das tentações exteriores. Então, pelo lado exterior, provações, batalhas. Já a tentação, se nós analisarmos aqui, ela tem um lado externo e também um lado interno. O perigo é a do lado interno e não a do lado externo. Porque do lado interno, nós temos tentações provocadas pelo nosso pecado original, ou seja, pela nossa natureza pecaminosa. É de dentro de nós. O adultério não começa lá fora, começa dentro. A mentira não começa lá fora, começa dentro. A falsidade não começa lá fora, começa dentro. Então, de fora eu posso ter provações, eu posso ter lutas, eu posso ter batalhas. Vamos já falar isso. Mas aqui Tiago está mostrando aqui para os cristãos as aflições, as provações, as lutas, as circunstâncias que eles estavam enfrentando pelo lado de fora. Pelo lado de fora, ataques, lutas, batalhas. Então, quando vem do lado de fora, é mais fácil vencer. Uma luta financeira, uma luta de uma doença, uma luta de um inimigo feroz, é mais fácil você vencer. Agora, quando vem de você mesmo, aí o negócio pega. Porque uma coisa é eu dizer, o diabo está lá fora, me provocando, usando o inimigo. Agora, o pior diabo é o que vem daqui de dentro.
Hoje tem coisa. Olha, bora pra cá, bora pra cá. Chama tua mãe, chama teu pai, chama teu irmão, chama aquele irmão que só vive dizendo, eu tô com uma fraquezazinha. Então, chama, porque hoje nós vamos falar sobre essa autenticidade. Essa autenticidade. E há uma coisa que eu quero dizer aqui para os irmãos, para a nossa juventude, para os nossos líderes. Hoje nós estamos com discursos religiosos, estamos montando uma piedade falsa. Ah, mas é tanta gente criticando os outros, não basta luta. Não, nós não estamos criticando, nós estamos falando a verdade. E outra coisa, quem aceitou Jesus, queira ou não, tem que ter autenticidade. Jesus não te chamou para ser sal insípido, não é isso? Isso. Está na Bíblia. Está na Bíblia. É pessoal que gosta de falar bem. Está na Bíblia. Ele não te chamou para ser um jovenzinho rei na igreja, para estar do mesmo jeito do mundo. É na igreja, é bebendo, é adulterando, é fumando, é jogando e dizendo, evangelho não é isso, gente. Evangelho é liberdade. Eu vou já te mostrar. A liberdadezinha que tu tem. Eu vou já te mostrar ela. Então veja bem. Em primeiro lugar, provações que vêm do lado interior e provações que vêm exterior. As que vêm do lado de fora, elas são mais fáceis do que as que são internas para ser vencidas. Agora, as internas, vamos já falar delas. É isso? Então, Tiago aqui, ele estava temeroso que os seus leitores pudessem confundir provações exteriores, provações do lado de fora, com as provações ou tentações internas. É pesado. Ainda no texto, né? Aqui no texto, o Senhor também coloca aqui a recompensa para aqueles que perseveram. Isso, aí vamos lá. Agora, esse aí é o verso 12, vai. Isso, aí o verso 12 vai dizer, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Aí o Senhor coloca, a primeira recompensa é a coroa da vida. Muito bem, vamos lá. Vamos analisar aqui, primeiramente, aí você está no qual verso? Verso 12. Verso 12. Bem-aventurado. Macarios, feliz, ditoso. Porque nós falamos lá no início daquele que tem boa saúde, não foi? É lá no verso 1, não é isso? No verso 1. Verso 1, veja lá como é que diz. Verso 1 diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que eram dispersas, saúde. Isso, né? E nós falamos desse rairo, né? Isso. Falamos aqui dessa expressão original no grego, né? Que na verdade é regozijar-se, ficar contente, estar alegre, estar bem. Então, quando ele diz tenha saúde, é aquele que está bem. Se eu sou um crente que eu estou bem, até prova, até luta, eu enfrento ela como? Bem-aventurado, feliz. Veja bem, se eu estou... Vai pra cá, Daniel, vai pra cá. Tu tá bem, vai pra cá. Tu tá bem espiritualmente, irmãos? Como é que tá a tua vida espiritual? Tu tem saúde espiritual? Porque se você tem saúde espiritual, até na prova mesmo é que se prova o nível de espiritualidade que você tem. É na prova que eu passo que vai se mostrar que tipo de... meu Deus do céu. Primeiro, quando é que eu sei que um jovem está bem da saúde do domínio próprio? Vamos lá, vocês dois. Quando é que eu sei? Quando ele é exposto a uma situação onde o domínio dele é posto à prova. Então é o seguinte, quando você toma um remédio que ele ataca logo você, ele é alérgico a isso aqui, não é assim? Isso. Ou quando você... Então, qual é o remédio que eu não sou invejoso? Para mostrar que a minha saúde está bem, que eu não tenho inveja de ninguém. Qual é? Mostrar felicidade pelas conquistas dos outros, não almejar o mesmo que ele tem, mas sim Ah! ser feliz por ele. Tu tá filmando, Daniel? Pode pra cá. É muito fácil eu estar na igreja, né? Eu te amo, mais que a abelha ama a flor, né? Assim. Irmão, eu não tenho inveja. Eu quero ver o camarada elogiar o outro na tua frente e você dizer, mas como eu sou feliz pelo sucesso do irmão fulano de tal. Não é assim? E com sinceridade. Né? E com sinceridade. Outra, você vê quando a pessoa fala com um sorriso no rosto, você vê que você não quer atrapalhar. Então, quem está bem espiritualmente, prova, não é só dando glória ou dando pulo, prova é com as suas ações. Eu provo que eu tenho domínio próprio quando eu estou atacado. É assim ou não é? Eu provo que eu estou bem espiritualmente, que a inveja não entrou em mim, que eu já tenho um antídoto contra ela, que é o fruto do Espírito, quando eu tenho a alegria do Espírito. Então, a questão é estar bem. Até quando eu estou bem, a minha espiritualidade ela é provada em meio à prova que eu enfrento. Se eu encaro essa prova, rapaz, é porque Deus, eu tenho orado tanto, eu tenho jejuado tanto, e é tanta prova, e é tanta luta, você não está bem. Vai pra cá.
Você não está bem. Aí aqueles crentes que todo dia, eu tenho que ir na corrente dos 318, eu tenho que ir no fogo, eu tenho que ir nas montanhas, eu tenho que ir no monte, se eu não for, tu está doente, filho. Que vivem de subterfúgios para poder... É como um agiota, Sim. que ele, para pagar uma conta, ele fica como? Todo tempo... Tomando dinheiro emprestado. Tem crente que é assim, quando ele não está bem espiritual, ele fica tomando a fé dos outros emprestados. Buscando coisas. Toca nele, recebe, vai naquele vaso, vai na casa da Chiquinha, ela tem uma visão, vai na casa do Pedro, ele tem uma promessa para ti, eu vou na igreja, ele chega na igreja, meu Deus, eu quero alguma palavra, eu quero um manto, tu tá doente, filho, tu tá doente, vamos dar um remédio para ele, raiz de Jessé, tome chá, eu vou te dar um conselho aqui, tome chá da raiz de Jessé, que é Jesus Cristo, né? Então, olha, eu vou te dar um remédio. Aí Jesus diz assim, para a igreja de Laodiceia, ele diz, eu aconselho que vocês comprem colírio. Não foi? Foi. Eu aconselho. E ele diz assim, ó, as folhas para curar as nações. Ou seja, assim como Moisés pegou aquele lenhozinho e jogou na água amarga, e ela tornou doce, potável, Jesus é esse lenho. Jesus é esse chá. Toma ele. Tome o chá calmante de Jesus Cristo, não é assim? Humildade, ele disse, aprendei de que sou o quê? Manso e humilde. Então, quando é que eu sei... Eita, rapaz, isso aqui é pesado. Quando é que eu sei que um crente está bem espiritualmente? É quando ele sabe enfrentar lutas. É quando no meio da prova, é quando ele perde tudo, é quando ele perde a esperança desta terra, mas ele mantém o porque o Espírito Santo está nele. Olha como é que Tiago diz, né, no verso 2. Tiago diz no verso 12, bem-aventurado é o varão que sofre a tentação. Isso aí é o 12, né? É o verso 12. É o verso 12. Bem-aventurado, não é isso? Isso. É o varão que sofre o quê? A tentação. A tentação. Pode Porque ir. quando ele for provado, ele vai receber a coroa da vida. Então esse adjetivo, bem-aventurado, que no português não tem tradução para isso aqui. Esse estado aqui, essa condição de um bem-aventurado, ela é divina, ela é espiritual. Não é um estado de felicidade por uma coisa que acontece pela compra que você faz. É um estado de felicidade na alma. E só a paz quem dá. que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Então, se eu estou bem, por isso que Tiago diz saúde. Não é isso? Jairo, que na verdade quer dizer está bem. Não é isso? Eu estou bem, pronto. Irmão, quem está bem? Vamos fazer uma pergunta aqui. Quem está bem anda atrás de outras coisas? Loucura? Não. Ele, por exemplo, você está bem casado, anda atrás de outra mulher? Não. Está bem casado, anda atrás de outra esposa? Não. Está bem na sua igreja, anda atrás de outra igreja? Não. Não tem essas evasão, esse pessoal saindo, juventude, eu não estou feliz com a minha igreja, eu não estou... Filho, você não está bem. São justificativas para justificar um vazio, uma necessidade, uma verdade. carência, né, que eles têm na alma, na vida. Pronto, aí como dizia o Santo Agostinho, esse vazio, essa inquietação, você só vai acalmar ela em Deus. A religiosidade não faz isso, a palestra teológica bonita não faz isso, o discurso teológico não faz isso. Por isso que a mulher samaritana, quando Jesus conversando com ela, ele diz, se tu beber da água que eu te der, nunca mais... Vai ter sede. Aí ela diz, me dá dessa água, eu não aguento mais essa minha vida. Me dá dessa água. Né? Ele vai te dar água para beber, é ele. Ele vai te dar água para beber. Quando a água vem dele, é bom, né, rapaz? Eita, vamos lá. Como é que diz agora o verso 13? O verso 13 diz que ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Ninguém sendo tentado, diga... que foi tentado por Deus. Pronto, então, mas espera aí, nós não explicamos. O verso 12, volta lá para o verso 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Isso eu coloquei aqui, né? Para aí, então veja lá. Por que ele diz que é bem-aventurado? Macário, porque é plural aí. Por que ele está dizendo que é bem-aventurado? Ele está dizendo que é bem-aventurado, primeiro, que quem está bem vai suportar a prova como? Com regozijo. Quem está bem espiritualmente vai suportar perseguição chorando? Não. Gritando? Não. Gemendo? Não. Reclamando? Não. Eu não aceito? Não. Eu bato o pé. Eu não aceito para minha vida Jesus. É assim? Não. Está doente. Está doente. Está doente. Está doente. Olha, bota para cá. Você está doente. Você está doente. Para você refletir, jovem, para você refletir, irmã, você está doente. Bem-aventurado. Lê de novo.
Bem-aventurado o varão que O varão. sofre a tentação, Que sofre a tentação. porque quando for aprovado, Para aí, quando for aprovado. Mas primeiro, bem-aventurado. bem-aventurado, Ou feliz. seja, aí a gente volta lá pro 2. Quem já tem saúde. Verso 1, Vai saber enfrentar o quê? as tentações. Então, ele é bem... Olha, quando a gente lê Mateus 5, 10, 12, eu já citei aqui, nós vamos ler. Mas aí vocês podem observar no Salmo primeiro 3, não é isso? Bem-aventurado o Varão, o quê? que não anda segundo o conselho dos ímpios, Preste bem atenção. Se eu sou bem-aventurado, eu preciso do conselho do ímpio? Não. Eu preciso da religião do ímpio? Não. Eu preciso do pensamento do ateu? Não. Eu preciso do teólogo desviado? Não. Eu preciso do teólogo que aprova miséria? Não. Por que eu não preciso? porque o meu prazer está na lei do Senhor. Estou abençoado, estou bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não Anda no no caminho. dos pecadores, nem Você sabe, aonde? na roda, Mas antes o seu prazer está onde? na lei do Senhor. E nem se detém no caminho dos Nem pecadores. se detém, não é isso? caminha, não se detém, nem se senta. Pronto. 3 estágios para quem está bem-aventurado. Se eu estou bem, o que é que eu quero? Pode pra cá, Daniel. Por mim pode aparecer as pessoas. Eu bebo meu uísque, eu bebo minha cachaça, eu estou bem com Deus. Fica para lá, desviado. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Já se ele está bem, por que ele vai dizer? É o primeiro sinal de que ele não está Bem. Não está bem. Necessidade de aceitação. Né? Uma necessidade. Se auto-justificar. Primeiro, a minha vida de comunhão com Deus, ela não diz respeito a ninguém. Não é assim? Mas eu tenho que dar um testemunho perante o mundo de que Deus está em mim. Sim. Aí por isso que Paulo diz, nós temos que ter bom testemunho tanto do lado de dentro, como do lado de fora. Então, se vocês analisarem, a palavra de Deus está mostrando que é bem-aventurado. Agora, por que é bem-aventurado? Porque ele tem um estado, ele tem uma condição de uma vida que já foi transformada. Por isso que ele é feliz. Quando ele vê a luta, a batalha, ele enfrenta ela com felicidade. O que eu anotei aí? Você anotou que a recompensa para quem persevera, letra A. Aí veja bem, aí ele está dizendo bem-aventurado. Aí Tiago vai mostrar que além desse estado de bênção que ele vive, ele tem recompensa. Ele não anda atrás da recompensa. Sim. Ele tem, como consequência do estado da felicidade, ele vai receber o quê? A coroa da vida. Ah. Fidelidade suprema. Ele vai receber o Felicidade quê? suprema. A coroa da vida. Para aí, coroa da vida é simbólica. Escute bem, quando a gente fala, lá no céu eu vou receber a coroa da vida. Preste bem atenção, nós já temos a coroa da vida. Coroa era um sinal de que um vencedor, quando vencia uma batalha, ele ganhava a coroa. Jesus está dizendo, todos vocês que perseverarem, enfrentarem as lutas, as perseguições com alegria, bem-aventurado, vocês vão gozar da felicidade suprema, que não vai se acabar mais. Ela já começa aqui, mas o desfecho final é na eternidade. Então essa expressão coroa da vida, ela quer dizer o quê? Felicidade suprema. É só isso, é metafórico aqui. Vamos lá. Aí o senhor colocou também que isso é um símbolo expresso pela qualidade de quem é bom e é fiel a Deus. Felicidade suprema. Eu te pergunto aqui, tu dá coroa para quem não vale nada? Não. Tu dá coroa para quem perde? Não. Tu dá coroa para quem fracassa? Então ela representa essa suprema felicidade, mas ela representa o que também aí que eu Um coloquei? símbolo expresso Um símbolo expresso. pela qualidade de quem é bom e fiel. E quando você lê a palavra de Deus, não é isso? Lá em Mateus 25, 21, como é que diz? Lê isso aí. Mateus 25, 21. Vamos lá. Olha aí a palavra Mateus de Deus. 25, verso 21. Isso. Diz o seguinte: E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Olha aí. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Gozo do teu Senhor, isso aqui tudo é vida eterna. Então vamos lá. Coroa, olha aqui, coroa, é a suprema Felicidade. É a mesma expressão, servo bom e fiel. Para o céu, não vai quem é malandro, não vai quem tem jogadinha, vai quem é fiel. Aí vai receber essa expressão, servo bom, não é isso? E o que mais? Bom e fiel. Bom e fiel. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, essa construção aqui é que aquele que na verdade tem a vida, ele passa pela prova, ele tem um estado de felicidade já dentro dele, não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, a recompensa é que ele vai ter a felicidade suprema. E ele vai ter a segunda coisa que eu coloquei aí,
A coroa é um símbolo expresso pela qualidade de quem é bom e fiel. Aí, como ele é bom, como ele é fiel, bom aqui não é a bondade dele, é aquilo que Cristo produziu nele pela justiça dele. Aí ele vai receber a expressão servo bom E fiel. e fiel. Por isso que vale a pena perseverar. Não é um masoquismo, não é o sofrer. Tem irmão que diz, o crente é sofrendo e glorificando. Não é essa a questão. A questão é que eu enfrento a prova, não para mostrar que eu sou crente, não para mostrar que eu sou isso ou aquilo. É porque o meu estado de vida eterna, de comunhão com Deus, supera qualquer crise. Não é a crise que me torna fiel. Na crise eu sou fiel porque eu já estou bem com Deus. Quem não está bem com Deus, reclama, chuta o balde, joga, fala mal, cheio de ódio, não está bem com Deus. Eita, vamos lá. Agora nós vamos partir para... Deus não provoca a tentação. Vamos lá. É o verso? É o verso de número 13, É o que diz o seguinte. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Sim. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Aqui Tiago estava mostrando que tinha uns irmãos lá na igreja que devido aos seus fracassos, isso é pesado, as suas falhas, seus fracassos, seus erros, eles estavam culpando quem? Deus. Não, vocês pegaram já o fio da meada. Aí tem pessoas que o pecado entrou no mundo, toda desgraça, todo infortúnio, toda miséria, e eles culpam quem? Deus. Eles culpam Deus. Mas o homem é o responsável pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias tragédias, não é Deus. Então o Tiago está alertando aqui aos seus leitores que no campo da tentação interna, aí sim, as provações elas podem vir de Deus para nos provar nosso caráter, para sairmos mais lapidados, purificados, refinados, como ouro que passa pelo fogo, para tirar as impurezas. Agora, as tentações internas, Deus não tem culpa delas. Elas se originam do nosso estado pecaminoso, da nossa condição de pecador. Você coloca aqui, né? É uma responsabilidade pessoal. É uma responsabilidade pessoal. Rapaz, é mesmo. É uma responsabilidade pessoal. Fico culpando Deus, não. É porque é o seguinte, eu adulterei porque minha mulher estava longe de casa. Faça isso não, filho. Faça isso não. Cria a tua vergonhazinha de eu adulterei porque eu vacilei. Não é assim? Eu sei que eu sou homem, eu oro a Deus para jamais eu cair nesses pecados. Aí ele diz assim, não, eu roubei porque eu tenho essa falha. O que eu botei aqui? O senhor botou aqui. Na letra A? Trata-se de uma responsabilidade pessoal. Pronto. O pecado, qualquer ato que você fizer, Deus evitou Caim de matar Abel? Não. Mas ele disse, o desejo está dentro? Da tua vida. Cabe a ti dominar. Ou seja, é uma responsabilidade o quê? Pessoal. Pessoal, você não é um robô, você não é uma máquina. Você é um ser que tem pensamento, que tem inteligência, que pode dizer sim e dizer não. Por que você não mete a mão no fogo? Porque você sabe que se meter, queima. Rapaz, tem que ver as coisas. Ninguém cai da noite pro dia. Qual a segunda coisa que eu coloquei aí? É um engodo que está em nós. É um engodo, isso aqui é o pecado original. Cada um é tentado, como é que diz o texto, 1,14, e atraído, vamos lá? Verso... Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Isso. Pela sua própria concupiscência. Epitomia, desejo descontrolado. Eu vou falar isso aqui já. Vou falar isso aqui. Deus não pode provocar pecado, porque se ele provocar pecado, vai contra a natureza dele. Ele é santo, ele é puro. Deus não incita ninguém ao erro, ninguém ao pecado, ninguém à miséria. Ele nos prova para fortalecer a nossa fé. Ele nos prova para termos mais autenticidade. Ser sal e ser luz. Ser sal e ser luz. Ele quer que nós sejamos sinceros, verdadeiros. Deus não quer crente de aparência, irmão de aparência, líder de aparência. Ele quer crente de santidade. Isso aqui está na palavra de Deus. E aqui, Tiago está mostrando que todos nós temos um impulso para pecar. Temos ou não temos? Sim. Porque temos uma natureza, mas ninguém pode dizer assim, de Deus eu sou tentado. Porque Deus não tenta. Deus não colocou essa natureza pecaminosa em você. Ela é resultado da consequência do pecado. Deus não pode ser tentado e ele não tenta pelo mal. Isso está claro na própria palavra dele. Então, a tentação,
conforme podemos ver aí no verso 14, ela vem do lado de dentro. Não é isso? Isso. Então, Tiago, ele sabia que tem... vamos lá, Tiago 3,6. Tiago 3,6. Isso. Aí no próprio livro, vamos ver lá. 3,6 é o seguinte: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. E não temendo nenhum espanto. Então, veja que Tiago está mostrando que ele sabia que tinha problemas do lado de fora. Sim, sim. Não é assim que ele está dizendo? Isso. E não temendo nada lá de fora. Não é assim? Agora, o Tiago, ele está mostrando aqui que cada um tem a sua responsabilidade pessoal pelo lado de dentro. Tem um lado de fora que eu posso ser tentado pelo lado de fora, sim ou não? Sim. E eu posso até me espantar com o que vem de lá. Mas ele sabia, porque tem a força sobrenatural do mal. Tem ou não tem? Do lado de fora tem o diabo. Na lição que eu comentei, eu falei sobre os 3 inimigos do crente, que é o diabo, o mundo e a carne, não é isso? E nós falamos que tem 2 do lado de fora e 1 do lado de dentro. Quais são os 2 do lado de fora? O mundo, O mundo e o diabo. Pronto. Aí, esse é o mal que está do lado de fora. Que ele pode me causar espanto, ele pode me levar à sedução, mas o diabo não pode fazer eu pecar. O diabo, ele se aproveita da minha fragilidade e da minha natureza pecaminosa. Mas ele não pode fazer eu pecar. É uma responsabilidade o quê? Minha. É pessoal. Quem decide é você. Quem decide ir para a cama é você. Quem decide roubar é você. Quem decide ser sem vergonha é você. Vamos parar com esse negócio. É porque é o diabo. É tu que é o diabo. Pastor Aziel, é tu. A provação de fora, ela pode até vir de Deus, não é isso? A provação de fora pode me causar espanto, porque eu estou vendo ela. Mas a que vem de dentro é um vulcão que, se você não pedir a graça de Deus, explode e queima tudo. Sai destruindo tudo. E aí, veja bem. Então, como é que diz aí? Aqui no texto de Tiago 1,12, Tiago 1,14 diz: mas cada um é tentado, quando traído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência, epitomia. Essa palavra epitomia sempre na Bíblia pode ter um sentido positivo, mas na sua maioria é negativo. E veja bem, ele está falando de desejos. Sim. Olha, vamos lá. Nós temos 2 coisinhas aqui nesse versículo que eu quero explicar. Uma, como Deus é maravilhoso. Ele te deu liberdade. Aqui você não é robô. Robô não sabe o que é liberdade. Robô não sabe. Porque Deus nos fez com a possibilidade de cair ou de ser fiel. Ele me deu a liberdade. Essa liberdade, ela me possibilita tanto a escolha para o bem, como a escolha para... Mas se eu não tivesse liberdade, eu ia saber o que era a escolha para o bem? Não. Eu seria um robô. Então, Deus me fez com a capacidade de liberdade. Ele não me fez pecador. Ele me fez com a capacidade de ser livre. E na tentação, na possibilidade da tentação, ou eu posso mostrar que eu sou fiel a Deus, pela fidelidade a Ele, e ter vitória, ou ceder para ter fracasso. Isso. Mas a coisa que mais Deus concedeu de dignidade, de maravilhoso para o homem, é a sua liberdade. O poder de decidir, né, de escolher. O poder de decidir, o poder de fazer a escolha. E isso traz uma dignidade, porque Deus não me fez um robô. Já pensou se Deus... Porque era como se Deus estivesse brincando com a gente lá de cima. Isso. Mas Ele não me fez um robô. Ele me deu a liberdade. E essa liberdade, eu posso usar ela para o mal, ou para onde? Para o bem. Ou para o bem. Aí Tiago diz que cada um é atraído pela sua própria concupiscência. Não é isso? Então veja bem, há uma coisa interessante aqui. O apetite, ele não tem pecado em si. Muito interessante. O apetite, ele não tem pecado em si. Tu tem apetite, não tem? Sim. Tu quer comer um pudim, sim ou não? Tu quer comer um doce, sim ou não? O apetite em si, ele não tem controle. A comida em si tem problema? Não. Mas onde é que está o problema? No excesso, no exagero. Está no excesso? No exagero. Ou seja, está na minha liberdade. No meu controle. Quem vai decidir controlar o apetite? Quem é? Sou eu. Eu vou comer o tanto que eu posso. Se eu quiser ser um glutão, eu vou ser ou não vou? Vou. Mas se eu sei que aquilo ali é prejudicial, eu vou me conter no meu apetite. Isso.
Cada ser humano sabe quais são as áreas que ele é fraco, viu? Bota pra cá, Daniel, bota pra cá. O jovenzinho que tá aí sabe. A irmãzinha, não é assim? Agora, eu tenho que saber pedir para Deus me ajudar e me controlar na minha decisão. Porque, observe que eu analiso e eu coloco aqui que o apetite nunca controla. Mas esse apetite está sujeito ao controle de quem? O apetite está sujeito ao controle de quem? Vamos lá, diga você. Meu, seu, É cada um de nós. Cada um de nós. Aí uma pessoa vê uma garrafona de Coca-Cola. Aí eu não me controlo quando eu vejo Coca-Cola. É claro que tem pessoas que têm problemas hormonais. Sim, sim. Pessoas que já têm uma determinada, não é isso? Predisposição. E tem gente que tem aí uns sintomas e aí não se controla. Precisa já de um tratamento médico. Não é isso? Sim. De um tratamento aí, de um especialista. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que nós podemos controlar os nossos desejos. Podemos controlar os nossos desejos. Então, Paulo, como é que é isso, pastor Zé? Vamos ver. 1 Coríntios 9. Vamos lá. 24, 9, 27. Vê aí. Vamos ver se a gente consegue. 9, 27. Isso. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. É? Subjugo o meu corpo. Pastor, bora pra cá. Pastor, é porque eu não consigo me controlar quando eu vejo uma mulher. Eu não consigo me controlar quando eu vejo dinheiro. Não tem isso? Meu filho, olha o que Paulo está dizendo. Eu subjugo o quê? O meu corpo. Para o quê? Servidão. Vai mais, o que mais? Subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros. Pregando aos? Pregando aos eu outros. Não venha o quê? Eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Eu tenho que pregar. Tem irmão que diz, olha, cuidado, cuidado. Cuidado você que está em pé para não cair. Paulo não deixou de pregar contra adultério, contra gente ruim, contra gente safada. Ele pregou. Agora ele dizia, eu subjugo o meu corpo. Ou seja, se ele estava dizendo isso, ele tinha desejos nele. Como qualquer um, né? Como qualquer um que precisava o quê? Ser controlado. E o próprio Deus diz para Paulo, eu deixei esse espinho na carne em ti, para que tu não se ensoberbecesse. Tinha muitos defeitos em Paulo. Sim. Mas o Espírito Santo e o próprio Paulo era consciente. Por isso, eu esmurro. Rapaz, é pesado. Ou seja, o apetite, ele não tem problema. O apetite não tem controle. Agora, eu posso controlar o meu apetite. Estabelecer, né? Até que dá, depois não dá mais. E é assim que eu vou vencer essa batalha que Paulo está falando aí. Não é assim? Então, essa epitomia, ela sempre é maléfica, como nós podemos observar aqui. Veja aí Gênesis 8, 21. Há uma coisa interessante aqui que vamos colocar. Agora vamos mostrar o que é você. Eu vou mostrar um retrato do que é você, do que é eu aqui. Vamos lá. Gênesis 8, 21 diz, e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Meu Deus. Como é que diz? A imaginação. A imaginação. E tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação Então o problema não era a terra. Era a imaginação do coração do homem. É má desde a sua meninice. Por isso eu leio o livro cada dia e a gente vai, aí eu meditando aqui esses dias, olha, a imaginação, não é isso aí? Desde a meninice. É desde a meninice. Ou seja, sabe o que Deus estava dizendo? Essa natureza que ele herdou, pecado original, desde meninozinho, ele já tem o quê? Já tem esse desejo ruim. E aí acaba com essa narrativa de que porque sou jovem, eu tenho que aproveitar, não consigo resistir, tenho que viver e tal, não consigo suportar. Isso vê desde sempre, né? Problema, aí agora mexer aqui. Mexer, eu vou ver como é que eu faço aqui. Aí vamos piorar o negócio. Vamos lá para Mateus 5, 28. Vamos piorar o negócio. Vamos piorar. Mateus 5. Não tem nada em bom em nós. Por isso que Isaías diz que as nossas justiças são como trapos. Não é isso? Tem nada em nós bom. Não tem nada em bom tu, filho. Eu logo te dizer. Tem nada. Nem em mim, nem você. Se não houver a transformação, a implantação da nova natureza, você não presta. 5, 29? 5, 28. 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O que Deus está dizendo de Gênesis 8, 21 e agora Jesus? Deus está dizendo desde a meninice. Sabe o que Deus está dizendo em Jesus agora? Como é que o 28 que ele diz? O 28 diz, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração, esse já começou. Jesus estava dizendo o seguinte, confirmando o que o Pai falou.
Ele está dizendo, a natureza de vocês é tão ruim que nem os pensamentos de vocês prestam. Aí ele piora, e ele diz assim, e mesmo que vocês não realizem, mas os pensamentos de vocês são maléficos. Vocês já pecaram por dentro. Rapaz. Aí. Desejos errados não podem ser controlados. Viu? É por isso que eu preciso do Espírito Santo. Aleluia. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do poder de Deus. Eu preciso da graça. Porque eu não presto. Paulo diz, miserável Homem que sou. homem que eu sou. É só o Espírito Santo mesmo. É só o Espírito Santo pisando na minha carne todo dia. Teus pensamentos não prestam, os meus não prestam. Eita. Aí ele vem para frear, sufocar esses desejos maléficos, desde a nossa meninice. Eita, rapaz. Aí agora ele pesou para nós aqui, não é isso? E aqui, ó, o senhor colocou o seguinte, Não vai? baseado no texto 15, verso 15, as consequências de um desejo consumado. Vamos lá. Letra A, o senhor Lê o coloca. 15, então o lê o 15 15. diz o seguinte, depois havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. Sim. E o pecado sendo consumado, ele gera morte. Isso. O pecado consumado gera A morte. Então vamos lá. Nós somos cheios de pensamentos o quê? Pecaminosa. Pecaminosos. Desde a nossa Meninice. meninice. Então, se o homem não for santo, quando ele olha para uma mulher, ele olha como para ela. Desejo. Se o irmão, tem uns que são mulher, tem outros que é dinheiro, tem outros que é poder, tem outros que é fama, tem outros, cada um tem um pensamento maléfico. Mas o que Tiago está mostrando para nós, qual foi a primeira coisa que eu botei aqui? A primeira coisa que é as consequências de um desejo consumado, letra A, atração para o mal. Nós já temos uma tendência pecaminosa. Nossa. E o diabo sabe disso, ele usa dessa minha fragilidade, ampliando o negócio. Isso. Para o primeiro casal, Adão não caiu com adultério. Adão caiu com desejo. Olha o desejo. O desejo de ser como? Deus. Como Deus. Então tudo em nós começa com um desejo. E preste bem atenção. Pecado é acúmulo de desejos. Agora piorou. Pecado é o quê? Acúmulo de desejos. É acúmulo de desejos. Nunca. Eu tenho pena do irmão fulano de tal. O coitadinho pecou. Aquele coitadinho. Tu tá filmando, Daniel? Bota pra cá. Aquele coitadinho que pecou, ele já vinha acumulando mentalmente. Não é assim? E em cada um discutindo, Pronto. é uma escada. O homem que peca com dinheiro, com adultério, com mulher, ele já vem o quê? Acumulando mentalmente, fazendo plano, eu vou estar tal hora com ela, eu vou estar tal hora em tal lugar. É assim ou não é? Pecado não acontece da noite para o dia. A tua natureza já não presta, a tua mente maléfica já não presta. Você faz acúmulo. Como é que diz isso? Você colocou atração para o mal, um pensamento errado que é da luz. É. Né? Aí você colocou o acúmulo de pensamentos pecaminosos. Acúmulo de pensamento. Tá vendo? Vê como é que diz o verso 15. Olha Verso aí. 15, depois havendo a concupiscência concebida. Ó, para aí. Depois desse desejo velho descontrolado, epitomia, Você concupiscência. explicou, né? Isso. Concebido dá luz ao pecado. Ah, depois de conceber. Então veja bem, o teu pensamento velho, carnal, diabólico, te engravida. Primeiro tem a concepção, não é assim? Isso. E quem é que faz a concepção? Para gerar dentro da tua carne pecado de ganância, de grandeza, de mulher, de adultério, de prostituição, de ser vergonha. Quem é? A mente. A mente. E essa mente ela vai acumulando pensamentos como? Pecaminosos. Pecaminosos. Você acha que uma pessoa que não é crente vai acumular pensamento que não é bom? Não. Ele vai acumulando pensamentos pecaminosos. E quando ele acumula pensamentos pecaminosos, aí o que Tiago diz? Ele vai dar luz. dar luz ao quê? É o pecado. Acumulando, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. Aí pronto. Aí você que já está com a mente velha, cheio de tudo que não presta, vai parir. Vai dar um filhozinho agora em 2025. O filhozinho da mentira, o filhozinho da falsidade, o filhozinho do adultério, o filhozinho do que mais? Do roubo, da mentira. É assim? Porque os teus pensamentos são maléficos. E ele vai te engravidando, te engravidando, te engravidando. Aí gera o pecado, não é isso? Isso. E o pecado faz o quê? Gera morte. Aquilo que o senhor diz, né? Alguns chegam, porque eu não vi.
Quando eu menos percebi. O será consumado não está nem falando tanto sobre o pecado ali. O será consumado está falando do acúmulo que você já botou. Então o pecado, quando é assim, fulano pecou. O que ele pecou? Só deu à luz o que já tinha Dando só, já tem 9 meses que tu vem engravidando aí. Não é assim? Que tu vem gerando. Cuidando. Gente, vamos entender Bíblia. Eita. Aí o verso 16, vamos lá. 16. Não erreis, meus amados irmãos. O que eu botei aí sobre não erreis? Autenticidade em meio às tentações, né? Aí só duas coisas que marcam a vida cristã: provações e tentações. Não, aqui no, só aqui, né? Só vai atração, não é isso? Pensamento errado que dá a luz, né? Um acúmulo de pensamento pecaminoso. Né? Aí veja bem, no 16, né? O 16, leia aí o 16. Verso 16 diz: acho que não botei aqui, vai. Não erreis, não meus erreis. Amados irmãos. Não erreis, meus amados? Irmãos. Vai lá, o que ele diz mais? Não erreis, meus amados irmãos. Verso 16, 17. Toda boa dádiva. Não, é só o mesmo 16. Não erreis, meus amados irmãos. Não erreis, meus amados irmãos. Sabe o que ele está dizendo? Sim. Parem de andar dizendo que Deus é o culpado de vocês fazerem todas essas misérias aqui. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, não acredite que a tentação que está alcançando você, atingindo você, Deus é o autor? Dela. Não erre, não. Aí, por que ele está? Não erre. Porque do 17 ele diz, de Deus não vem nada ruim. Só vem o que é bom. Toda boa dádiva, todo dom. Perfeito. Eita. Vem do Pai das luzes, não é isso? Em quem não há mudança, nem sombra de variação. como é bom a Bíblia, né? Então, tá aí bem direitinho, não erreis. Não fica pensando, Deus é porque tu sabe. Rapaz, vai ser crente, rapaz. Vamos lá. Aí o senhor vai colocar aqui. Agora são os pontos da lição. Vamos lá. Duas coisas que marcam a vida cristã: provação e tentação. Ponto 1, 2 aqui, diferenciando provação e tentação. Tentação trata-se de atos contrários à vontade de Deus. Isso. Apela aos nossos desejos internos. Surgem diversos aspectos da vida material e espiritual. Pronto. Aí é tentação. Letra B. As provas são vistas como oportunidade. Peraí, primeiro. As tentações são tudo isso aqui que apareceu aí na tela. Isso. Não é isso? As tentações, elas nos provocam no sentido de nos envergonhar, de nos levar à tragédia, de afastar de Deus, de não ter comunhão com Deus. Isso é tentação. Que ela vem tanto do lado interno, que atinge áreas materiais, espirituais. Pode ser na área do dinheiro, na área financeira, na área espiritual. Essas tentações podem acontecer neste lado. Isso. Aí vem o que depois na letra B? B? As provas são vistas como oportunidade para crescimento. Agora nós temos a tentação no sentido de provas. Não é isso? De prova para provar o nosso caráter, a nossa vida de santidade, para nos colocar em uma condição de sermos mais lapidados por Deus. Essa é a distinção entre provação e o que mais? E tentação. Vamos lá. Letra D diz: as provações tratam-se de testes. As tentações, desejos cobiçosos e pecaminosos. Ponto 3 aqui. O inimigo e as nossas tentações. Isso. Busca explorar as nossas fraquezas para nos levar às tentações, nos afastar de Deus e nos derrotar. Então o que o diabo faz? O diabo não está do lado de dentro. Ele está do lado de onde? De fora. Mas ele amplia, ele embeleza, ele cria a atração, ele coloca a cereja no bolo. É assim ou não é? Sim. Às vezes o jovem está ali, aí quando de repente ele usa um rapaz, bora lá, a droga é bom, cara. É assim ou não é? A droga é gostosa, tu vai ver. Não, rapaz, o fulano morreu. Que nada, é porque ele não teve, foi sorte. Aí o diabo embeleza, a traição é boa. E aí pronto, aí amanhã tu tá fisgado. O diabo, ele não pode te levar a pecar. Você é quem decide. Agora, ele amplia a visão. Não é isso que eu botei aí? Ele embeleza o negócio. Aí olha o que ele diz. Você vê que no diálogo, ele diz, não, mas Deus disse que no dia que comer a gente morre. Nada. Porque ele é egoísta, ele quer só para ele. Vocês serão como? Como ele. Como ele. Olha o diabo. Ele desfez da palavra de Deus? Ele desfez. Mas ele desfez como? Alterando. Mas para o casal, quando você vê lá, aí conversando com ela, diz, ó, você vai ser, não, porque Deus é egoísta, você não vai morrer. É assim que o diabo faz. Mas cabia a ela, a Adão, também não aceitar. Vamos lá. O ponto 2 aqui diz os propósitos da aprovação. Letra A, fortalecer a nossa vida, nos dar crescimento espiritual e moral. Isso. Ponto B, 3 palavras gregas importantes. Aí acho que 3 palavras gregas.
até o autor colocou uma epites, que é confiança, fé. Isso. Você tem rupomone, perseverança. Dokimos é a palavra provar. Provar no sentido de testar, para ver a resistência, a autenticidade. A gente não prova, a gente quer provar como é que a pessoa prova? Antigamente não tinha os instrumentos que tem hoje, a pessoa para provar, botava no dente e mastigava. Isso. Não era assim? Deixa eu ver se é ouro. Não é assim? Então, tinha muitas provas para provar a autenticidade. Então, essas três palavras, essa pites, que é uma confiança inabalável em Deus, hipomone, perseverança, aguentar no meio da prova. E aí você tem também dokimos, que é provar testando. Essas três coisas têm que estar na vida do crente. Aqui isso faz um resumo colocando o seguinte: a diferença entre provação e tentação. Tentação são internas, as tentações são internas, obras da carne, não nos leva ao pecado, nos Isso. nos separa de Deus, Isso. nos derrota e nos envergonha. Isso. Propósito da aprovação: nos fortalecer, nos purificar, nos aproximar de Deus, Isso. moldar o nosso caráter e amadurecer. Isso. No outro ponto você diz: o que deve fazer o crente que serve à tentação? Ah, sim. Arrepender-se dos seus pecados, como está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque às vezes o crente cedeu, né? Sim. Mas não está tudo perdido. Nós estamos aqui alertando, mas se ele se arrependeu, se ele cedeu à tentação, ele deve fazer o quê? Se arrepender. Se arrepender, pronto. Aí o senhor conclui dizendo: 4 atitudes positivas Lá vai. frente à provação e tentação. Para vencer provação e tentação, você tem que ter 4 coisas. Primeiro, oração. Se você não orar, a oração me leva à comunhão com Deus, a oração me leva à intimidade com o Pai, a oração me dá sabedoria para enfrentar as provas, a oração me dá perspectiva e visão, a oração me revela o que está em perigo. É assim ou não é? Sim. Oração. Depois, Segundo, palavra de Deus. a palavra de Deus me dá sabedoria, a palavra de Deus me dá princípios de como eu devo viver. Ela diz que eu não devo andar na mentira, no adultério, na prostituição, no engodo, no engano. A palavra me alerta. Essa palavra aqui é um espelho que todo dia vai mostrando a minha sujeira. E aí pronto, oh, meu Deus, eu estava lá no mercado e aí olha, eu fiz isso aqui, mas eu estava lendo na Bíblia, eu não posso fazer mais isso. São os princípios bíblicos. Não fique sem ler palavra. Porque essa palavra te ajuda, ela te orienta, ela é teu alimento, ela te fortalece, mas ela é o manual, é o remédio, é o antídoto, ela combate tudo que não presta. Terceiro, vida na igreja. Aí outra coisa, quanto mais eu me envolvo com a comunidade, essa história de que tu não precisa de igreja, essa história de que tu não precisa se congregar, que tu desenvolve a fé sozinha, é mentira. É com meus irmãos, irmão, passei pela uma prova hoje, essa tentação, aí esse aqui diz, eu também passei isso, olha, mas faça bem aqui, Deus vai te dar vitória, vamos orar juntos, vamos ler a palavra junto, é a vida comunitária, Atos 2:42. E quarto, para concluir, a gratidão. Ah, outra coisa, seja sempre grato, porque se você viver só reclamando, você nunca vai ver a bondade de Deus, você nunca vai reconhecer o cuidado que Deus tem dado. Aprenda a ser grato, aprenda a ser fiel. São os 4 remédios para você vencer as provas e as tentações. Ora, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade e por este momento em que passamos em Tua presença aprendendo da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nesses dias difíceis, de tantas tentações, É mesmo. sabermos distinguir, Senhor, aquilo que vem de fora e aquilo que vem de dentro. E diante da oração, da palavra, da comunhão com os irmãos, da gratidão, poder conseguir, Senhor, superá-las e vencer em Teu nome e por Ti. Senhor, fica conosco, abençoa a juventude, o pastor Aziel Gomes, Senhor, que nos deu essa aula, em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos e por fé agradecemos. Amém. a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, que todos digam. Amém. Deus abençoe.